Eu vou falar de um jogo que é uma goleada sobre um rival bastante importante, que é o Vasco, e as dificuldades que o Botafogo tinha naquela época, não só naquela época, né, o século XX, vamos dizer assim, as dificuldades que o Botafogo tinha durante o século XX e venceu o Vasco. Um jejum absurdo que o Narral lembrou muito bem em um dos episódios, né? Era uma verdadeira uma epopeia poder ganhar do Vasco, um negócio de maluco, né? Jogos que o Botafogo fazia muito bons, em que dominava o adversário, e aí saiu um gol maluco, enfim. E nesse ano de 42, é um ano especial, um ano caro, que eu já citei para vocês, já falei para vocês a respeito de alguns grandes times que o Botafogo teve, que não times que não foram campeões. Já falei en passant de 1939, e eu vou falar rapidinho sobre um time de 42, que foi um campeonato que o Botafogo teve tudo para ganhar, liderava a competição, e aí acabou derrapando no fim, aconteceram uma série de pontos. Mas esse jogo contra o Vasco foi um jogo bastante importante para, vamos dizer, sedimentar, pelo menos durante algum tempo, essa liderança do Botafogo na competição. Lembrando que em 42, a competição foi disputada em 3 turnos. Não foi só em 42 que isso aconteceu, não, tá, gente? Mas, assim, eventualmente, 3 turnos. Por que 3 turnos? Porque um era disputado em campo neutro. O primeiro turno dessa competição foi totalmente disputado em campo neutro. Ou seja, quando tinha um Fla-Flu, se jogava ou em General Severiano, ou se jogava em São Januário, né? E a partir do segundo turno, aí um dos 2 times era mandante, no terceiro time seria o outro, enfim. E o Botafogo, nós estamos falando de um jogo já do segundo turno. Esse jogo aconteceu no dia 9 de agosto de 42. Só que um pouquinho antes, no dia 19 de julho, o Botafogo fez um jogo contra o Fluminense, que era o líder da competição. Lembrando, que Fluminense era esse? Era o atual, na época, bicampeão estadual. O Fluminense tinha sido tricampeão, né? 36, 37, 38. O Flamengo ganhou em 39. E o Fluminense voltou a ganhar 40, 41 e brigava pelo tri. E era o líder. O Botafogo em segundo, o Flamengo em terceiro. Guarda essa mensagem, hein? Terceiro. Não era primeiro, era terceiro. Enfim, o Vasco estava mal na competição, mas teve esse jogo entre Botafogo e Fluminense, que é um jogo líder e vice-líder, e o Botafogo vence o Fluminense, para rimar, por 2-1 de virada. Esse jogo foi um jogo bastante polêmico. O pessoal do Fluminense reclamou bastante do primeiro gol, teria sido impedimento e tal. O Fluminense faz 1-0 no primeiro tempo, o Botafogo empata no 12 minutos do segundo tempo. Esse gol foi bastante reclamado, o Botafogo depois virou, e aí, enfim, foi uma bulha danada, porque o Fluminense perde a liderança e o Botafogo assume a ponta isolada. Muito bem. A partir daí, o Botafogo começa a liderar a competição, e nós chegamos até o dia 9 de agosto contra o Vasco. Esse jogo foi em General Severiano. Galera, eu sempre falo para vocês a respeito da chamada Fla Press, né? A Fla Press, ela não começou semana passada. Ela vem lá dos primórdios, fundamentalmente na fusão, né? Pois é, na fusão, na virada do futebol amador, futebol profissional. E a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive com episódios, porque merece, enfim. E a Fla Press já voava abaixo nessa época com outra expressão. Por que eu estou falando de Fla Press em específico? Porque, como eu falei, o Botafogo era o líder da competição. E o foco era o Flamengo. O Botafogo jogava contra o Vasco e o Flamengo fazia um jogo contra o Fluminense, que então era vice-líder. Lembrando que o Flamengo era o terceiro. Tá? Então, alguns jornais, não foram poucos, citavam que o Botafogo corria risco. Peraí, o time era o líder da competição. Fazia um jogo contra o Vasco, ok, é um clássico. O Vasco não estava bem. Mas tinha Fla-Flu. Ou seja, se o Flamengo perdesse o jogo para o Fluminense, a diferença poderia ficar muito grande. Então, aquele papo do copo meio cheio, meio vazio. Em vez do cara se preocupar em dar uma ênfase maior para o líder e mostrar o risco que o Flamengo corria se perdesse o jogo, ele preferiu, né, porque por causa do campeonato, podia perder o campeonato ali, né?
Ele preferiu trabalhar o risco que o Botafogo podia perder, estava correndo de perder a liderança. Muito bem. Então eu fiz essa janelinha e o Botafogo foi para esse jogo correndo risco, segundo os jornais, contra o Vasco. Rapaziada, foi um vareio. E esse vareio ele foi tão decepcionante por uma parte da mídia que, em alguns relatos, que é legal sempre a gente frisar isso, muitos jornais não circulavam em segundas-feiras. Os jornais que circulavam aos domingos, normalmente não circulavam às segundas. E os jornais que circulavam às segundas, normalmente não circulavam aos domingos, né? Pois é. Então, por exemplo, o JS, que não circulava às segundas, ele na terça-feira fazia uma espécie de pacotão do que tinha acontecido. Quer dizer, não estava tão efervescente o negócio. Era uma espécie de um requentado. Mas os jornais que circulavam segunda-feira estavam com o jogo na veia. E aí o que acontece? Os relatos eram muito engraçados, dizendo que o jogo foi decepcionante. Eu li isso em pelo menos 3. Mas decepcionante, cara. O líder mete 5 no Vasco, que é um time super tradicional. Mas foi decepcionante porque o jogo foi ruim. Meu amigo, o time é líder, cara. O que é isso? Dá um vareio de bola e o jogo é decepcionante para quem? Para o jornal, evidentemente, né? E para o torcedor vascaíno e para o torcedor aquele clube que fica ali, mais ou menos, ali no esquema. Mas muito bem, o Botafogo dá um vareio, joga fácil, fluido. Nesse dia não teve negócio de tabu. O Botafogo tinha um time muito forte e importante aqui, desfalcado de 2 jogadores, sendo que um desses jogadores era uma figura bastante importante para o time, que era um argentino muito bom de bola, o Carlos Miguel Santamaria, o centro médio, casca grossíssima, bicampeão com o Fluminense, cria do River, né? Voltou para a Argentina e, aliás, como o Marcelo lembrou a história do Dinorá, que é uma história maneiríssima, que ele vai contar. Aliás, quem vai contar essa história é o Marcelo, amigo de infância do Dinorá, trocaram muita figurinha juntos, enfim. Mas eu vou falar um negócio. Bafo. Isso. Boa. Da pensão dele. Então, aí eu vou citar um negócio rápido aqui sobre o Santa Maria. O Santa Maria era um ótimo centro médio e ele meio que abandona o Fluminense, né? O pessoal do Fluminense ficou muito chateado, ele volta para o River, e aí ele ficou com vontade de voltar para o Brasil. E aí, quando ele volta para o Brasil, ele volta para o Flamengo. O Flamengo faz uma contratação, Santa Maria chega a jogar um amistoso, porém, o pessoal do Botafogo curtia muito o Santa Maria. E o Botafogo dá a famosa, tecnicamente falando, né? Calça riada. E aí leva o Santa Maria para o Flamengo. O pessoal ficou enlouquecido, o pessoal do Fluminense ficou chateado, que gostaria do Santa Maria de volta, e o pessoal do Flamengo, então, nem se fala. Então, o Santa Maria, ele era o centro médio, né? O chamado Centeralf, aquele cara que jogava na linha média centralizado. Baita de um desfalque. Joga no seu lugar o Hélio, que era um jogador de Minas, bastante jovem, muito promissor, que arrebenta. Aliás, o Hélio acaba arrebentando, substitui muito bem o Santa Maria. O Santa Maria teve um problema importante no joelho, tá? O outro desfalque foi o Borges, um zagueiro paranaense. E o time do Botafogo, um cara que veio do Curitiba, o time do Botafogo nesse dia jogou com o Ari no gol, o Ari Gaguinho, né? Que era um goleiro bem legal, foi seleção brasileira, enfim. A dupla de zaga, o Caieira, zagueiro experiente, casca grossíssima, mineiro, mais um jogador vindo do Palestra Itália de Minas, e quem jogou ao lado do Caieira, substituindo o Bosch, foi o Bibi, que também tinha sido jogador do Cruzeiro, quer dizer, Palestra Itália, que depois se tornou Cruzeiro. A linha média, o Botafogo jogou com o Ivan, que era um jogador que veio de Niterói, jogou muito tempo no Botafogo, um cara importante, o Hélio, que eu acabei de citar, substituindo o Santa Maria, e o Zarci. Meu pai falava que o Zarci era, casca grossa também, baixava o pau. O Zarci, os caras não gostavam muito dele, não, porque ele baixava porrada. Enfim, e ali o ataque forte, jogou o Tadic, que veio do Sul, na ponta direita. Ali como meia direita, o Dona Alfredo Gonzalez, argentino, feríssima, que veio para o Flamengo, era do Boca, veio para o Flamengo, depois foi para o Vasco, arrebentou, veio do Botafogo, jogou muito. O centroavante é um garoto chamado Heleno, não sei se você ouviu falar, Heleninho, não, Heleno, jogando vagamente, né? Na meia esquerda, o Geninho, cerebral Geninho, na ponta esquerda o Pirica, que eu já tive a oportunidade de falar aqui,
foi amigo do meu velho. Muito bem. O Botafogo não deu chance, 5-1. Começa os trabalhos com o Gonzalez. Gonzalez abre o placar. E importante, hein? Tadic arrebenta nesse jogo. Tadic participa direto de 4 gols. Ele faz 1, dá assistência direta para 2 e inicia a jogada de 1 dos gols. Então o Gonzalez abre o caminho. Tadic faz 2-0, tudo no primeiro tempo, tá? Ainda no primeiro tempo, o Heleno amplia para 3, o Massinha diminui, e no segundo tempo, o Botafogo... Aí o segundo tempo é vareio mesmo no geral. Os jornais dizem que foi um sapeca iaiá dos mais... O Geninho faz o 4 e o Gonzalez faz o segundo dele, faz o 5º gol. Nesse gol do Gonzalez, inclusive, existe uma troca de passes de cabeça, né? Tadic, Geninho e Heleno. E o Gonzalez fecha, deve ter sido um gol bem legal. Bom, enfim, Botafogo ganha por 5-1 e aí entra a história, ganha por 5-1 do Vasco. Foi uma das poucas temporadas que o Botafogo passou sem perder para o Vasco. No primeiro turno houve um empate, o Botafogo vence o Vasco no segundo turno por 5-1 e vai liderando a competição. Esse jogo era o último jogo do segundo turno, tá? Abrimos o terceiro turno com o Botafogo seguindo na liderança. E aí, cara, acontece o seguinte: existe um jogo na segunda rodada do terceiro turno contra o Flamengo. A imprensa empolvorosa, porque o Flamengo passou a ser o vice-líder e buscava essa liderança. Bom, o Flamengo vence esse jogo, empata com o Botafogo e os dois ficam ali cabeça a cabeça. Na sequência, o Botafogo vence 2 jogos, terceira e quarta rodada, e aí vem na quinta rodada, vem um jogo contra o Fluminense. E o Botafogo empata com o Fluminense, até que vem um jogo contra o São Cristóvão. Aí que esse jogo é que complica as coisas. Botafogo e Flamengo empatados em pontos. O Botafogo vencia esse jogo, quer dizer, ele vira a partida, estava perdendo e vira para 3-2. E nos acréscimos, o Magalhães faz um gol que, olha, para os jornais em peso dizerem que foi clamoroso impedimento, um absurdo o Guilherme Gomes não ter dado um impedimento, realmente o cara devia estar muito à frente. Bom, mas enfim, o que acontece é que nos acréscimos o bravo Magalhães empata o jogo e o Botafogo perde esse ponto, o que significa que o Flamengo passaria à frente na competição. E esse ponto acabou fazendo muita diferença, porque na real, o Botafogo ficou 2 pontos do Flamengo, porque ele tinha empatado com o Fluminense e empata esse jogo contra o São Cristóvão, e precisava bastante recuperar e torcer contra o Flamengo. E aí o Botafogo faz uma sequência, ele tem mais 3 jogos para fazer, ele vence os 3 jogos, inclusive o último contra o Vasco, em São Januário, aplica uma nova goleada por 4-2, e na rodada final existe um empate entre Flamengo e Fluminense. Ou seja, a diferença cai para 1 ponto. E esse ponto que o Botafogo perde para o São Cristóvão, ele vai para a justiça, né, tentando reverter uma situação, tanto que demorou quase 150 dias para que a federação homologasse o título do Flamengo. Por que eu coloquei essa contextualização? É que eu faço questão sempre de lembrar, é que mesmo o Botafogo tendo um grande time, sendo o líder da competição, e detalhe, estava invicto até a derrota para o Flamengo, o mérito não era para esse time. O mérito era para uma equipe que estava em terceiro lugar. Nem o Fluminense, que era o bicampeão estadual e que era o vice-líder, era mencionado com o mesmo peso. Então, quando a gente cita isso, a importância do papel da mídia. E veja bem, galera, a gente está falando de um jogo de 1942 que não tem imagem. Né? A gente não pode, a gente vai ter que acreditar no que os jornais dizem. E naquela época, além dos periódicos, dos jornais, né, havia 2 publicações importantes. O Esporte Ilustrado e o Globo Esportivo, que eram tabloides, uma pá de fotos, né? Então era bem legal que a gente conseguia ver. Mas imagem a gente não via. Então tinha que acreditar nos relatos e nos colunistas.
O que acontece é que nesse ano de 42, que o Botafogo ficou com um título bem pertinho, como em 39, a gente acabou tendo que amargar um vice-campeonato. Aliás, o primeiro de uma sequência, porque na década de 40, o Botafogo foi vice em 42, 44, 45, 46, 47, até finalmente ser campeão em 48. E antes de passar a bola para o meu nobre Roberto Narral, eu só queria mencionar uma coisa, que até a disputa desse campeonato de 1942, o Botafogo tinha 8 títulos na sua galeria e o Flamengo tinha 7. Ah, mas o Flamengo começou a disputar em 1912. Ok, o Vasco entrou em 1923 para disputar a Série A e nessa época tinha 5 títulos. Por que eu expliquei isso? Ah, lembrando, hein? O Fluminense tinha 14, cara. Porque o Fluminense, desde o início, montava times fortes. Aliás, o campeonato de 1906 é bem legal você olhar as fotos no confronto entre Fluminense e Botafogo. O time do Fluminense, os caras, os rapazes, os caras já formados. E o time do Botafogo, um monte de garotinho, né? Porque foi um clube fundado em 1904, os moleques tudo de 16 a 17 anos. O que não invalida, porque em 1907 o Botafogo é campeão junto com o Fluminense. Mas o que eu quero dizer é que não havia razão, uma explicação técnica, para que um clube em específico já tivesse um privilégio, já que ele tinha muito menos títulos do que o Fluminense, por exemplo, e menos títulos do que o Botafogo.